pessoal? Hoje vamos estudar um pouquinho sobre informática empresarial, ok? Vamos lá? Todos com o caderno na mão? Ok, então tá. Hoje nós vamos ver algo relacionado a arquivos, tipo de extensão, e de forma bem prática. Então, vamos ter que anotar, são vários detalhes voltados para a informática, ok? Vamos ver o objetivo da nossa aula, que é compreender os principais tipos de arquivos usados em administração, também identificar as extensões mais comuns em documentos, como imagens e também em vídeos, aplicar o uso correto de formatos em exemplos práticos. Esses 3 objetivos que vocês estão vendo, todos eles são voltados ao instrumento do computador. Pensem o computador na frente de vocês. E como que vocês vão manusear e processar esses tipos de arquivo, certo? Ele é muito importante, principalmente para um técnico de administração que vai ter que dar conta disso em uma empresa, certo, gente? Vamos lá, vamos anotar? Então, o primeiro item da nossa aula. O primeiro arquivo de computador, ele foi salvo em 1956, olha quanto tempo. Em um HD do tamanho de uma geladeira, era enorme, que armazenava apenas 5 megabytes. Olha só, 1956. Então, é muito tempo. E era muito grande. Olha os computadores, o tamanho dos nossos computadores. Nós temos até celulares com uma capacidade de armazenamento muito grande, né? E hoje é suficiente o armazenamento, principalmente de fotos, né, no celular. Então, isso mostra como que a forma de armazenar arquivos ela evoluiu ao longo dos anos. Olha o tempo que já passou. Quem é que sabe como você vê e baixa arquivos da internet no seu computador ou até mesmo no seu celular? Alguém sabe? Alguém já fez esse tipo de... Já? Você já chegou a baixar para o teu celular algumas fotos de computador, por exemplo? Ou do computador para o celular e vice-versa? Fotos, imagens. Chegaram a fazer isso já alguma vez? Ah. Legal. Então tá. Vamos ver isso. Hoje nós vamos aprender, então, o que são os arquivos digitais e os seus tipos de extensão. Olhando esses que estão na tela, tem algum que vocês conhecem? Ó, XLS, PPT, PDF, ZIP, CSS, EPS, PSD, PNG, AV1 ou WAV. Alguém conhece algum desses? Não. Nenhum deles? Não. Então tá, então vamos lá. Só o PDF. O PDF é o mais comum, né? O mais usado. Então, anotem aí o que é arquivo. Vamos lá. Arquivo é tudo aquilo que você cria, você salva ou você recebe em um computador ou celular. Então, quando você recebe, por exemplo, uma foto de um amigo ou de uma amiga ou de um familiar e você quer guardar essa foto, ele fica armazenado, essa foto. Então, você recebeu, então quer dizer que vai ficar arquivada num determinado local ali do seu celular. Vamos pensar nesse formato de celular. Chega num ponto que fica com muita foto. Daí não tem mais como armazenar a foto. Quem é que já se encontrou nesse tipo de situação? Que não dá mais para colocar foto. Daí teve que deletar, retirar fotos ali. Chegaram a acontecer isso com vocês? Qualquer arquivo.
Se alguém já chegou a salvar fotos no celular a ponto de não poder mais armazenar fotos no celular. Chegaram? Já chegou a acontecer isso? Já, tá. Vi ali uma mãozinha. Mais alguém? Daí o que que fez? O que vocês fizeram quando aconteceu isso? Ah, legal, legal. Então, é uma outra forma, né? Ok, muito bem. Anotaram o que que é arquivo? Legal. Então, vamos lá. Ele pode ser um texto escrito no Word, pensando no computador. Pode ser uma foto tirada no celular, daí pensando no celular, que essa foto pode ir para o computador também. Um vídeo de apresentação da empresa, quando vocês estiverem, de repente, trabalhando lá num determinado setor, que o chefe do setor pede, vamos filmar essa situação. Vamos ver o que vai gerar essa situação aqui, ou um momento importante de formação da empresa, que tem que ser filmada. Então, você vai ter que arquivar esse documento, que ele vai servir como um documento, né, da empresa. Ou uma música para uma propaganda. Vamos supor que você tem a tua empresa, e essa empresa, você quer criar uma música para ela, né? Pegar ali alguns até, de repente, elaborar ou criar uma música para uma determinada propaganda da empresa. Também é uma possibilidade. Então, são arquivos que podem ser feitos nesse formato. Certo? Então, vamos seguir ali. A extensão são as letrinhas que aparecem depois do ponto, ou seja, o nome do arquivo. Por exemplo, ali eu trago o de PDF que vocês citaram. Eu conheço um formato de PDF. Então, olha só, contrato.pdf. Esse é um exemplo, tá? Esse é um exemplo de extensão. Então, essas letrinhas e esse ponto que vai identificar qual arquivo é. Então, ali já é um PDF. Você pode, por exemplo, passar um Word para um PDF. E, assim, você vai ter uma formatação, como os alunos falam, mais firme, não vai desconfigurar. Verdade. Ela não vai desconfigurar de acordo com o que você vai utilizar, de repente, no próprio celular ou talvez no computador. Ok? Alguma dúvida aí, pessoal? Tá. O contrato.pdf, que é o exemplo que eu trouxe aqui para vocês, ele é um arquivo que abre no Adobe. Tá? Então, um navegador da internet, que pode estar no Chrome também, ou outros ali que eu citei ali, tá? Como etc. Tá? Então, é um dos tipos. Então, vai abrir aqui, quando você precisar. Outros exemplos, o DocX, o JPG, o MP4. Olha, pode ver aqui que vai um nome na frente. Ó. O primeiro é o DocX com uma palavra relatório na frente. Então, é em formato de texto. O JPG é uma foto, é uma imagem. Você vai ali projetar. E pode até mesmo fazer isso no seu celular ou computador. O vídeo, ele vai ser em outro formato de arquivo. Então, MP4. Então, esses são alguns exemplos, tá? Assim como você vê ali qual o programa que você vai precisar para arquivar. O primeiro, quem é que já utilizou o DocX? Quem é que já utilizou o Word, por exemplo? Que também dá para você fazer o texto ali. Já? Tá, então, e salvaram também esse texto? Tá. Quem é que conhece de foto? Ó, o JPG. Isso. A foto, imagem utilizada.
Isso, para você arquivar, tá? Nós estamos falando em arquivos aqui. Em vídeo, MP4, para você ouvir, de repente, uma música, ou um clipe de algum filme, ou de alguma cena, ou de algo importante que você filmou. Então, você vai arquivar em MP4. Também é outra forma, outro exemplo. Ok? E agora, se você receber um arquivo, pensa lá, ó, você é do RH da empresa e você recebe currículo.pdf. O que isso significa? É uma imagem? É um vídeo? É um texto em formato de leitura? É uma planilha ou é uma música? Letra C, é um texto, isso mesmo, é um texto no formato aí de um texto, né, de um documento. Esse currículo você vai abrir e arquivar, provavelmente se você está trabalhando no RH, no recursos humanos, que nós vimos na aula passada, o que é recursos humanos, você vai receber vários currículos, você vai ter que fazer várias janelinhas ali no computador da empresa para ir anexando, arquivando esses documentos. E o arquivo aqui de currículos que vocês vão ter, você pode transformar todos esses documentos em PDF, fazer aí a transformação, né, vamos pensar assim, a formatação desse documento. Ok? Principais formatos, então, de arquivos e suas aplicações. Então, anotem aí para a gente. São vários, eu gostaria que vocês pegassem alguns apenas, que eu vou mostrar. Não é necessário você pegar todos que eu vou falar, mas, no mínimo, pessoal, tem que anotar 3 e, no máximo, 5, ok? Daí, veja qual deles até você pode, de repente, conhecer. Vamos lá. O formato do Excel, né, da Microsoft. O XLS era utilizado lá em 2003. Depois ele foi evoluindo, tá? Ele foi evoluindo para XLSX. Ele serve para quê? São planilhas para fazer cálculo e também esses cálculos automatizados. Então, com fórmulas também. Uso indicado, então, para controle financeiro, para relatórios de venda, tabelas de comparativas, por exemplo, você tem ali dados de um determinado fornecedor, daí você quer fazer uma comparação entre os valores dos produtos similares. Qual é o produto mais com preço, né, a precificação mais baixa, ou até mesmo você quer verificar se aquele preço está de acordo com o que o cliente espera, né? Então, a montagem da planilha. E o controle financeiro, eu falo no controle financeiro da empresa. E os relatórios de venda também podem ser feitos aqui no Excel, tá, gente? O Excel é um formato muito importante para uma empresa e tem que saber fazer a leitura dessas planilhas e também dos cálculos automatizados. Então, tem que dominar um pouquinho mais do que é linha, o que é coluna. Isso a gente vai ter um momento aí, uma aula, para fazer a parte prática do Excel. Até temos que ver, Simone, se o computador aí da instituição, da escola, tem Excel, ou se é um outro formato. Então, talvez isso daria para ver, porque eles vão ter que começar a usar o Excel também. Eu não sei se a escola tem. Sim. A gente vai agendar uns 10 dias antes daí. Tá? Daí a gente vai se organizar. Ok. O formato do Word, também da Microsoft. Ó, o Doc ele foi usado até 2003, então com essa formatação. Depois, a partir de 2007, ele passou a ser DocX. Então, hoje, vocês têm o DocX, provavelmente. São padrões para arquivos de texto e são editáveis. Então, quer dizer que você pode ir digitando e salvando, digitando e salvando. E pode alterar também. Vamos supor, eu quero fazer vários arquivos, só que eu vou nomear com nomes diferentes. Você vai ter várias
vários arquivos diferentes de acordo com o que você escrever. Então, usos indicados aí para contratos na empresa, relatórios, para as redações também de documentos administrativos internos, no caso, o formato do Word vai auxiliar, vai ajudar. E pense que agora é DocX, tá, gente? É DocX, desde 2007. Então, ele passou para essa formatação aí. E o PowerPoint? Então, normalmente se utiliza para as apresentações do colégio. Então, ele era também o PPT, né, e é editável. Já o PPS, ele gera uma versão finalizada apenas para exibição, para mostrar, né, para as pessoas, de repente até um trabalho do colégio que você queira fazer de biologia, de química, de história, você pode utilizar o PPT. Ele, para o meio empresarial, para apresentações de projetos, para seminários, reuniões também das empresas, normalmente os gerentes, chefes, eles utilizam para passar informações para os funcionários, para atualizar até em relação a essas informações, do que alterou, quais são as mudanças que tiveram no teu setor. Normalmente eles fazem no PPT. E daí assim vão fazendo as apresentações de acordo com o setor. Certo, gente? O PNG, olha só, o formato muito usado em imagens digitais. Então, seu diferencial é suportar transparência, permitindo aí sobreposição, tá, de diferentes fundos. Você pode usar aí com vários fundos de acordo com o ambiente que você está. Além disso, ele reproduz milhões de cores, garantindo mais qualidade que o JPG, tá? Que nós vamos conversar depois. Uso aí indicado. Logotipos, pense aí na tua empresa que você precisa fazer um logotipo da empresa, do nome da empresa. Então, você pode usar com fundo transparente, fotografias, detalhadas em revistas e materiais impressos. Lembre que tem que cuidar com os direitos autorais, pessoal. Quando você pega alguma coisa da internet, você tem que ver se não tem direito autoral em relação à imagem, principalmente quando a gente faz um trabalho no colégio. Então, se não tem direito autoral de imagem, de texto, quando você vai fazer uma leitura de um texto, você precisa extrair as ideias desse texto. Aqui é a mesma coisa, você não pode copiar na íntegra o que você está vendo lá na internet, né? Tem toda a questão dos direitos autorais de quem fez esse texto e que publicou. Então, tem que cuidar isso. E isso dá uma ação judicial, gente, é bem sério. Então, até em relação a imagens, fotografia, não posso sair tirando foto de todo mundo e colocando no meu celular. Tem isso também. Olha os direitos autorais, no caso aqui não é direitos autorais, aqui é direito de imagem, né? A pessoa não pode, de repente, não autoriza. Olha, eu não quero que você tire foto, não quero que você me filme. Isso pode acontecer. Então, tudo isso é importante você cuidar, beleza? O IND, então, nesse caso aqui, é do Adobe. Então, é uma extensão de um software voltado aqui para a editoração eletrônica. Aí talvez seja mais difícil de vocês encontrarem no colégio, tá? É um padrão profissional para diagramação de texto e de imagem. Já provavelmente não temos no colégio, mas sim você pode ter numa empresa, em uma indústria, ou até mesmo numa editora. Então, livros, revistas, jornais, brochuras, folder, flyer. Então, você vai encontrar aí em vários formatos na hora de usar, para você indicar o uso, né? É bem mais um padrão profissional do que propriamente do colégio, certo? Não vai ter aí no colégio de vocês. Já o JPG, aí provavelmente a gente consegue fazer independente do computador. O formato de imagem, ele é digital, ele é mais popular, ele está presente nos computadores, nas câmeras, até na câmera do celular. Então, é amplamente usado porque mantém boa qualidade com o tamanho, também reduzindo aí o arquivo, você tem condições de fazer isso. Para catálogos de produtos,
Pense aí numa Natura, no Boticário, né? Empresas que precisam estar sempre constantemente renovando a imagem do produto. Fotografias coloridas, estão com cores, né, atrativas para quem vai fazer a compra do produto ou aquela pessoa que está usando aquele folder, por exemplo, né, o folder onde é apresentado o produto. Imagens com variação de luz e sombra, também ele faz. A indicação do uso aqui do formato digital ajuda muito. Alguém conhece o JPG? Esse formato? Então, dá para tentar até no próprio celular, gente. Veja se você consegue verificar no seu celular como salvar uma imagem, como que ela vai aparecer. Pega lá a imagem uma foto e você verifica se é possível, né, no teu celular. Formato de Illustrator, é Illustrator mesmo, tá? Utilizado para imagens vetoriais. Referência na criação de identidades visuais, então também ele é bem profissional. Ele garante a qualidade, mas mesmo assim faz uma ampliação de imagem. Então aqui também ele é indicado para logotipos, tipografias, ilustrações, panfletos, cartazes. Sabe esses panfletos que às vezes entregam na rua? Como será que ele é feito? Colorido, do supermercado, com imagem do produto, valor, a data, até alguns têm mais informações embaixo. Conhecem esse tipo de folheto? Conhecem? Então tá. De farmácia, normalmente, se tem drogarias, né? Eles acabam distribuindo esses panfletos, ou até mesmo aqueles cartazes pequenos, ilustrativos. Supermercado também. PSD também é um outro formato, ó. Também é usado principalmente para edição de fotos. Ele é usado também no tratamento de fotografias, criação de peças gráficas e montagem. Também é mais profissional, pessoal. Aqui ele é usado para edição de fotos, montagem de imagem como chamadas. Pensem aí num logo da escola. O logo da escola, ele pode ter sido feito, né, de acordo foi tratado, utilizando também o símbolo do governo do estado, né, algumas imagens que são anexadas juntos ao logo da escola. Na frente da escola, Simone, tem o nome lá com o logo do estado também? Eles provavelmente vão substituir, então. Vão colocar outro ali. Eles vão fazer uma criação de uma peça gráfica, uma montagem, provavelmente. Praticamente todas as escolas, né, apresentam, até mesmo para identificar que é uma escola estadual e não uma escola municipal ou particular. Legal. Agora, os formatos comuns. Aí que eu falei para vocês. Além daqueles que eu citei, nós temos outros aqui. E vocês podem, no caderno, relacionar aqueles que eu falei agora, ou podem escolher 3 a 5 desses que estão na tela. Ok? Então, vamos lá. O primeiro aqui, o CDR, ele é usado como CorelDRAW para design gráfico. O segundo, o TXT, ele é gerado pelo bloco de notas do Word, é um texto simples. Quem é que já viu uma caixinha, né? Que você pode utilizar, digitar ali naquela caixinha e arrumar, de repente, um parágrafo e depois jogar ele no Word. Algumas pessoas utilizam nesse formato. Ali é um bloco de notas. Até se você for pesquisar no computador, você vai ver que
na barra bem embaixo do computador tem como você escrever bloco de notas, ele vai aparecer para você selecionar. É um bloquinho mesmo. O CSS, ele define o estilo e o formato do documento. Daí esse documento é em HTML, são páginas da web. O Pages, que é um programa de textos da Apple. O MP3, que é um formato também de áudio, mas é mais popular, é usado como músicas ou podcast. Também o WAV, é um áudio sem compressão de alta qualidade, é usado em estúdios. O AAC é formato também e é usado pela Apple, tá? Aqui pensando em música, certo? Escolham ali 3, ou 4, ou 5. Anotem, vejam qual que tem mais significado para vocês. De repente, o bloco de notas, que é o TXT, o CorelDRAW lá em cima, que é um design gráfico, que é o CDR, o MP3, que é usado para música. Então, escolham ali, relacionam no caderno. Um minutinho aí para fazer essa escolha. Pode ser 3 a 5, daí eles escolhem ou 3 ou 5. Deu lá, Simone? Deu certo? Então, vamos... Tá, obrigada. Continuar aqui. Nós temos outros fatores aqui, no caso, fatos comuns também para utilizar. O OGG é um formato aberto e gratuito, comum em jogos e aplicativos. Então, quem gosta de jogo aí, com certeza conhece esse formato aberto. O AVI, que é um formato de vídeo, também criado pela Microsoft, ele une as duas coisas, o áudio e o vídeo, tá? E o MOV, que é o formato de vídeo usado, eu vou falar nesse formato até para vocês lerem as letrinhas dele, tá? O padrão da Apple. O WMA é um formato de áudio da Microsoft. Ele é produzido pelo Word Media Player. Vocês têm o player também no celular. O MPG, ou MPG, como alguns trazem nesse formato, é mais popular de vídeo. Ele é usado como DVDS e internet. O MKV é um vídeo com alta qualidade, ele é usado em filmes e séries. E o ZIP, que a gente chama, que é para compactar vários arquivos em um só. Então, você reduz o tamanho do arquivo. Normalmente se utiliza no colégio, quando você não tem muito espaço ali ou não consegue enviar o documento pelo e-mail, então você zipa aquele arquivo e daí sim você consegue enviar com mais tranquilidade, ele chega aí ao destino para quem você quer enviar. Ah, eu fiz um trabalho para o professor de Química, mas o professor de Química não recebeu o meu arquivo. O que será que aconteceu? Então, provavelmente, vai ter que compactar esse arquivo para depois enviar. Então, nós chamamos isso de zipar, tá, gente? É uma outra forma. O RAR, no caso, é semelhante ao zip, só que ele é usado para compactação de arquivos, né? E o HTML é usado para a criação de páginas da web. Olha a quantidade que nós temos. Daí temos ainda o XML, que é organizado aí para dados, se organiza, formata, estrutura. O CSV, para planilha simples, aqui no formato de texto. Então, são usadas em importantes dados que você tem na empresa e que você precisa organizar esses dados. Então, você faz aí a planilha simples num formato de texto. E EPUB é um formato de livro digital, como se fosse um e-book. E o ISO é uma imagem de disco usado para cópia de CDs ou de DVDs. Olha só, mais formatações ali, mais formatos comuns que nós temos no computador. Todos eles, lembre que você vai ter que saber um pouquinho de cada. Aqui já nós temos uma noção, então, do que é cada um. Pergunta aí simples. Vamos ver quem é que me responde. Quem souber responder, levanta daí a mão. Qual desses formatos é usado para compactar arquivos em um só?
facilitando o envio e armazenamento? É o MP3, é o zip, é o JPG, é o PDF ou é o DocX? Qual vocês acham que é? Qual desses formatos é usado para compactar arquivos em um só? Vários arquivos em um só. O que vocês acham que é? Hã? Eu acho que é o Docs. Mais? Quem acha? Zip? Carlos, você não participa do Zip? A Juliana acha que é o Docs? O que mais? Qual vocês acham que é? Pronto, vocês enviam. É o Docs mesmo? Acho que é o Docs ou o Zip. Ó, o DocX é aquele que você registra o texto. Então, ele não vai servir para compactar arquivos. Agora, o zip é aquele que você consegue zipar, compactar os arquivos, o arquivo. Ah, a extensão é muito grande, eu não consigo enviar por e-mail. Então, o que você vai fazer? Vai zipar, vai deixar ele numa extensão menor. E daí sim vai conseguir enviar. Tá? Então, por exemplo, é um arquivo carregado de fotos, tem foto, tem texto, tem imagens, e você vai salvar no computador e às vezes não tem espaço. Daí você tem que zipar e compactar esse arquivo para poder armazenar ou no computador, ou no celular, ou enviar por e-mail. Então, é o zip, certo? Vamos lá fazer o resumo da aula, então? O que a gente aprendeu hoje? Escolher o formato certo, ele vai garantir a qualidade, vai também ter uma fidelidade nas cores, também funcionalidade do material. Então, essas três escolhas seriam as mais corretas, né? Para o administrador, o que significa? Entregar relatórios, apresentar aí documentos no formato profissional, padronizado, talvez até com imagens interessantes, atrativas para quem está olhando, né? Pense lá na propaganda da empresa. Então, tem que pensar na propaganda, tem que pensar na forma de você armazenar essa propaganda no arquivo do computador da empresa. Então, significa entregas, né? Entregas de relatório ou de documentos arquivados pelo profissional da empresa em determinados setores. Mais alguma coisa? Alguma pergunta? É isso? Não, tem dúvidas? Viram que para compactar é só usar o zip? Ativo? Momentos? Resolver isso? Não tem dúvida? Se não. Tá bom. Então, Simone, agora nós vamos para a nossa segunda aula. Tá, Simone? Eu vou dar sequência aqui no conteúdo. Daí, enquanto isso, eles se organizam para a nossa segunda aula, ok? Tá, obrigada. Está querendo sair da minha apresentação aqui. Deu lá, pessoal? Então, vamos continuar. Nós estávamos falando como salvar arquivos, agora nós vamos localizar esses documentos e essas imagens. Pensando aí bem
numa prática guiada de nomeação de arquivo. Então, não é simplesmente começar a organizar isso em um computador ou mesmo no próprio celular, sem ter uma organização ou nomear esses arquivos, organizar de uma forma inicial, de repente até por ordem alfabética, ou fazer uma pasta para esses materiais, de acordo com qual é a finalidade de cada um, certo? Então, vamos lá, ver esta parte. Qual é o nosso objetivo, então, dessa nossa segunda aula? Então, identificar os comandos básicos de salvar e salvar como. Isso é um comando que nós temos no nosso computador. Compreender também a importância de nomear arquivos e pastas de forma clara. Então, que qualquer pessoa acesse o seu computador e já pelo nome que foi colocado e até, de repente, a data, ele vai saber o que significa aquele arquivo, o que tem dentro ali, para ele poder acessar e ler, ou, de repente, é uma imagem que está ali, que ele precisa. Então, fique de fácil acesso. Aplicar também um atalho de teclados para salvar. Então, é isso que a gente vai ver, localizar isso no próprio teclado, para renomear arquivos também, e organizar documentos em pastas e subpastas de forma hierárquica. Então, são ali 4 objetivos importantes da nossa aula. Eu gostaria que vocês ficassem bem atentos nessa parte, porque, dependendo do teclado que vocês têm o Chrome, né? Então, vão ter que localizar no teclado algumas informações que eu vou passar agora, certo? Hoje e aula passada nós estávamos vendo mais uma parte teórica, futuramente vocês vão colocar isso em prática. Então, tem que ter anotado aí em algum lugar do caderno. Beleza, gente? Então, em 1980, os arquivos eles eram salvos em disquetes, que armazenavam apenas 1,44 megabytes. Então, menos do que uma foto aí do celular de hoje. Pense uma foto e pense como que era antes. Esse desenho, essa imagem que vocês estão vendo ali, é de um disquete. Era desse formato. Quem é que teve computador com disquete? O familiar, alguém, pai, mãe, avó, tio, tinha esse disquete ali, ó, que está mostrando na tela. Eles guardavam informações aí. Alguém conhece o disquete, pessoal? Alguns conhecem. Legal. Então, ele mostra aí a forma de guardar informações, né? A forma que evoluiu. Olha só, hoje nós não temos mais o disquete. Hoje nós podemos colocar na nuvem, colocamos em pendrive ou até mesmo no HD do computador. Então, não é necessário mais o disquete. Certo? Olhe só aqui no cantinho da tela que vocês têm um acesso rápido bem em cima lá, ó. E vai indo, descendo, descendo lá, tem uma chamada nova pasta. Estão vendo no cantinho da tela? Então, essa nova pasta ali, para que será que ela serve? Armazenar, né? Então, nessa nova pasta, pessoal, tem como a gente nomear ela, colocar um nome. Ali onde está escrito nova pasta, você pode nomear de acordo com o que você está inserindo na pasta, o que você está guardando nela, arquivando nela. Então, você sabe salvar arquivos ou não, ou já aprenderam? Alguém já aprendeu aí como organizar a pasta? Para não perder nem o documento? Já aprenderam a salvar arquivos e nomear? Quem é que sabe? Alguém sabe como é que é a pasta? Tem a pasta nova no computador? Sabe? Alguns sabem. Tá, daí tem que selecionar com o direito ou o esquerdo? Com o mouse. Isso. Normal ou contrário? Com direito.
Isso mesmo, muito bem. Quem falou ali está de parabéns. Então, é um formato, né? Agora, olha só esse outro aqui. Sempre que a gente cria um documento, um contrato, um relatório, uma planilha, a gente precisa salvar. Então, como que a gente faz? Dá uma olhadinha na tela, onde está escrito salvar como. Está aí com umas linhas vermelhas, ó, na tela. E do ladinho também tem quais são as teclas que você pode selecionar. Então, você pode selecionar o Shift, pressionar o Ctrl e também pressionar o S. Se você pressionar essas 3 teclas juntas, tá? Essas 3 teclas, você está salvando como. Então, tem a forma que você salva e tem o atalho, que nós chamamos, que está no ladinho ali, ó. É uma forma de você salvar sem desligar ou, vamos supor, faltou energia, o que eu faço? Então, lembre que é importante você saber as duas formas. O salvar como o atalho, que é o Shift, mais o Ctrl, mais o S. Certo? Então, nós precisamos salvar para que ele não seja perdido, caso o computador desligue, ou falte energia elétrica, luz na casa, ou até mesmo na empresa. Então, você pode fazer esse formato para salvar. Ok? O salvar somente atualiza o arquivo se já existe, viu, gente? Somente vai atualizar se o arquivo já existe. Se não ele não existir, não tem como salvar. De novo, se ele não está ali. Então, você abriu um contrato chamado contrato cliente.docx. Quer dizer que você digitou e salvou nessa extensão, no docx. Fez ajustes e clicou em salvar. Ok, daí sim, daí ele vai salvar. Agora, se você abrir, não colocar nada, não escrever nada e vai querer salvar, você vai abrir um documento sem nada. Então, o documento ele será atualizado no mesmo lugar. Você salva no mesmo lugar, só se você nomear de forma diferente. Daí, como se você alterasse aí o nome também, além das alterações no documento. Então, precisa ver isso bem, né? Alterou o nome, alterou também o texto do arquivo, pode fazer as duas coisas, sim, pode ser feito. Pode utilizar o salvar sem alterar o documento, sim, também. Até para garantir, né? Olha lá, para salvar, você vai clicar onde? Arquivo salvar, olha lá em cima. Arquivo, depois você vai em salvar. Tá? Tem o salvar como e tem o salvar. Quando você selecionar somente o salvar, ele vai salvar o que você já digitou. Tá? Ele vai salvar ali e você pode continuar digitando e vai podendo salvar sempre. Quando você digita salvar como, daí ele vai te direcionar para uma outra página. Vamos pensar assim, né? Vai aparecer lá uma caixinha e você vai escolher aonde você quer salvar. Ou, se você quer nomear, né, colocar um outro nome com data, trocar o nome que você tinha antes, e todos os arquivos que você vai nomeando de nomes diferentes e vai salvando, eles vão ficar armazenados ali no teu computador. Certo? Olha lá. Tecla de atalho. Como que eu faço, então, o salvar? Eu vou selecionar o Ctrl mais a letra B. Daí você está salvando. Anotem essa tecla de atalho aí, pessoal. Então, eu estou digitando um texto, fazendo um trabalho de português, língua portuguesa lá para o professor. Estou digitando uma redação. E daí, como que eu faço para salvar o que eu estou fazendo? Mas eu já nomeei. Então, eu vou selecionar o Ctrl e mais junto ali a letra B. Então, eu estou salvando novamente toda a mudança do texto que eu estou fazendo. Ok? Tecla de atalho é como o quê? Um atalho de caminho. Tá? Eu quero fazer aí, usar o mouse, clicar em vários botões, e a gente aperta em 2 teclas e pronto, o comando acontece. Olhe lá embaixo para perceber quando muda. Ó,
conforme o programa. Então, teclas de atalho, salvar. No Word é o Ctrl mais B e o Reader, o Ctrl, que é o CTRL mais S. Também essa CTRL também tem no teu computador, certo? Também anotem aí, também é uma tecla de atalho. Tempinho aí para anotar essa tecla de atalho. São várias informações pequenininhas ali do teclado, do computador, que são muito importantes, pessoal, muito importantes mesmo, principalmente quem gosta de computador. Notaram? Então, ó lá. Vamos lá, os atalhos, eles podem mudar, mas daí de acordo com o programa. Certo, gente? Nem todos os programas têm os mesmos atalhos. É isso que eu quero dizer. Então, a gente vai ver quais são as mudanças que ocorrem. Não existe um único padrão de atalho. Então, para tudo, não tem. Sempre olhe qual programa você está usando. O que você está... Qual foi o arquivo que você abriu? Ah, eu abri um Word. Ah, eu abri o Google Docs. Como que eu vou fazer? Então, no computador da empresa, por exemplo, ele pode ter o Word. No celular ou no navegador, ele pode ser Google Docs. Então, vai depender. Cada um tem sua regra. É assim como... Pensem no jogo. Dependendo do jogo, muda a regra. Nem todos têm o mesmo. Aqui é a mesma coisa. O nosso computador, com essas plataformas e até programas, vão mudar também a forma de você usar o atalho, o padrão de atalho. Certo? O salvar como que eu tinha comentado com vocês, que eu acredito que vocês vão utilizar bastante. Ele vai criar uma nova cópia com outro nome ou em outro local. Quando você for selecionar lá o salvar, ele vai ficar sempre no mesmo. Agora, se você selecionar o salvar como, ele vai ser uma outra versão. Ó, você quer manter a versão antiga do contrato e criar uma nova. Então, você vai salvar o como. Vai clicar no salvar como e vai escrever contrato, underline, que é esse risquinho baixinho, ó, bem baixo, cliente, underline, atualizado, ponto, docx. Pode ser nesse formato, escrever assim. Você está nomeando de uma forma diferente. Assim, terão 2 arquivos guardados. Um no formato de nome que você já salvou e outro com outro nome, como esse contrato, cliente e atualizado. Contrato pode ser o número do contrato, pode ser o nome do contrato, cliente pode ser o nome do cliente aqui, e atualizado seriam as datas, tá? O ano, ou o mês e o ano, principalmente. Então, é importante você nomear e também colocar datas, tá, pessoal? Principalmente se você for fazer aí um levantamento de tabela de planilha. Olhe lá, como salvar? Salvar como? Clicando em arquivo primeiro. Então, você vai selecionar a palavra arquivo, olha a seta que está em vermelho. Selecionou a setinha, você vai lá no salvar como, bem embaixo. Deu lá? Quem é que já fez uma mudança de nome de arquivo? Alguém já fez? E daí colocaram data ou só escreveram o nome da atividade? Quem é que costuma arquivar as atividades do colégio? Até do ano passado, como é que fazia para arquivar as tarefas?
Não? Tá. Então, olha só, quando abrir a janela salvar como, você vai digitar o nome, o novo nome do arquivo, e depois que você digitar, você terá duas versões guardadas. E aí que, se você não colocou a data, isso pode ser um problema. Daí você não vai saber qual deles, mesmo que ela venha com, né, quando foi alterado o arquivo, tal, você consegue saber. Mas pode ser que for uma alteração, mas não foi o início da tua escrita. Então, se você colocar exatamente ali, nomear direitinho, você não perde o documento e a ordem de que foi utilizada sem alteração ou com alteração, tá? Então, são duas versões guardadas, a original, que a gente chama, e a que você atualizou. Então, é importante você organizar as pastinhas nesse formato. Vamos conversar um pouquinho? Vamos lá? Eu gostaria que vocês conversassem com o colega agora. Eu vou dar 2 minutinhos para você pensar nessa pergunta. Vamos lá. Se você está editando um relatório, pode ser um relatório do colégio mesmo, ou até mesmo do trabalho. Precisa criar uma nova versão sem apagar a antiga. Qual a opção que deve ser usada? Salvar, salvar como, apagar, fechar ou renomear? Isso mesmo. O salvar como? O salvar, que eu vi ali que teve uma pessoa que falou em salvar. O salvar você vai alterar documento original. Agora, se você tem um documento original e quer ficar com o documento original e mais um outro documento com as alterações, ter os dois até para comparar, né, as duas formas, os dois formatos, daí você utiliza o salvar como. Apagar, claro que não é, né? Fechar também não. O renomear é caso você queira mudar, alterar o nome do arquivo. Mesmo no salvar como, você tem como renomear o arquivo. Ah, eu quero que esse arquivo tenha outro nome, além da documentação que está ali, que foi alterada, eu vou colocar um outro nome. Ah, não é mais Maria, agora vai ser Joana. Tá? Então, dá para fazer alterações também nesse renomear, que está aparecendo aí. Vamos localizar, então, os documentos e imagens. Vamos pensar, quando a gente cria ou baixa um arquivo, não adianta a gente salvar e esquecer onde colocou. Né? Vai ser aquele festival ali na tela, tem que ter uma certa organização também na tela, onde você está armazenando os arquivos do computador, eu estou falando, né? Então, é preciso saber o quê? Como achar depois. E como que você localiza esses documentos que você vai armazenando, vai arquivando? Como é que eu faço, então, para localizar? Eu posso salvar na tela? Como que eu posso fazer, então, o arquivo? Posso nomear o arquivo empresa, por exemplo? E daí, dentro desse arquivo, colocar outras pastas com os nomes? Pode ser? Pode ser. Isso. É até para você deixar mais organizado a tela do teu computador. Não fica aquele festival de arquivinhos pequenininhos lá que você nem sabe mais o que significa cada um.
Então, é interessante você fazer um arquivo único, com um nome, né, geral, assim, para armazenar todos os arquivos pequenininhos, chamando aqui de textos menores, né? Então, o primeiro jeito, usar a barra de pesquisa e a barra de pesquisa no Word, pode ver lá que ele está mostrando com uma seta. É uma ferramenta utilizada para realizar buscas por aplicativo, arquivos, tanto outros resultados da internet também, você pode ir por ali. É uma forma mais rápida. Alguém sabe um ou outro formato para você fazer essa pesquisa, pesquisar no teu computador? Tem outro formato de pesquisa? A barra de pesquisa? Acho que deve ter, mas não conhece. Ok, então ali é uma das formas, talvez a mais rápida, tá, pessoal? Se você digitar ali o que você quer, você vai conseguir localizar o arquivo no computador, pensando aqui no Word, tá? Pensando no Word, por exemplo. Primeiro jeito, usar a ferramenta ali. Primeiro passo, você vai tocar com o botão direito da barra de tarefas, depois você vai escrever ali ou procurar, né, o arquivo realmente que você quer pesquisar. O terceiro passo, você vai mostrar, vai aparecer ali, mostrar em caixa de pesquisa. Então, você vai ver na caixinha o que vai aparecer. Exatamente o nome ou o nome próximo ao que você tinha escrito. Caso a caixa da pesquisa ela não seja exibida, você vai apertar no botão direito do mouse e vai escolher a opção Configurações de barra de tarefas, tá? É uma outra forma. Depois você vai analisar se a alternância aí, para usar o botão pequeno da barra de tarefas, se ele está te ajudando. Está desabilitada, pode ser. E o local da barra de tarefas, na lista de tela, está marcado como inferior, tá, gente? Como inferior. Então, anotem esses 3 passos. Primeiro, vamos lá. Tocar com o botão direito na barra da tarefa. Isso é no Word, tá, gente? É uma pesquisa do Word. Segundo, você vai escolher pesquisar. Vai aparecer lá, é pesquisar. E o terceiro passo, você vai apertar em mostrar caixa de pesquisa. Então, é uma forma de ativar a barra de pesquisa no Word. Nós estamos falando e do Windows também, tá? Aqui o Windows. Ok, pessoal? Tá. Ok. Bem, usando ainda a barra de pesquisa. No Windows, você vai apertar também uma forma de atalho, a tecla do Windows, ou melhor, perdão, do Windows mesmo, que tem ali embaixo. Estão vendo o vermelhinho, redondinho ali? Ok? Aperta lá na tecla do Windows, mais a letra S. Você vai, depois, digite o nome, no caso, o tipo do relatório que você quer. Então, anote essa tecla de atalho. Do Windows, então.
o símbolo, o desenho, né? O desenho do Windows mais o S. Ok? Então, essa é uma forma também de usar a barra de pesquisa. Segundo jeito para olhar a pasta padrão. Então, no caso, olhe lá na tela o exemplo. Quase sempre os arquivos eles vão parar em download, documentos ou imagens. Então, você vai tentar localizar. Ó, baixou uma foto do WhatsApp no computador, então ela vai estar onde? Vai estar no download. Provavelmente vai estar lá. Então, olhe que no cantinho esquerdo da tela de vocês têm ali os favoritos, vocês têm a biblioteca, tem o computador, e na palavra computador, vocês têm o download, né? Bem embaixo lá. E ali em cima, que ele está marcando uma setinha vermelha, tá o download, que ali tá a palavra mesmo download, tá? Tá a palavra ali. Então, é uma outra forma de armazenar na pasta padrão. Alguém já perdeu alguma coisa no computador assim que não achava de jeito nenhum? Foto, documento? Já, né? É fácil, se você não nomeia, é fácil de você perder. Daí você não... É sim, é bem fácil de perder. Daí não sabe aonde colocou. Agora, o segundo jeito, quando a gente olha a pasta padrão, ó, teclado de atalho. Para abrir as pastas bem rapidinho, você vai selecionar o Windows mais E, a letra E, tá? Do teclado. Pode ver ali que nós estamos visualizando no teclado o símbolo do Windows e também a letrinha E. As duas. Daí você consegue abrir a pasta bem rápido. Tá? A pasta que você quer. Tá dando para ver ali, Simone? Sim. Tá. Ó, essas informações aí, depois a gente vai fazer uma atividade envolvendo elas, tá, gente? Então, vão anotando, é importante para a nossa aula ainda de hoje. Terceiro jeito, vamos criar suas próprias pastas. Então, agora vem a parte mais importante para quem quer ser um administrador bem organizado. Então, criar pastas para separar os arquivos. Então, no Windows, quando você estiver na área de trabalho ou dentro de uma pasta, você vai pressionar o Ctrl mais o Shift mais a letra N. Automaticamente vai aparecer uma pasta nova. Tá? Vai aparecer aí uma pasta para você inserir as demais pastas dentro dela. E daí sim organizar, você pode puxar as demais, depois nomear essa pasta nova. Tá? É uma outra forma. Gente, é fundamental organizar todos os arquivos. Pense aí que você, com essa tela cheia de coisa. Oi. Essa parte de criar as pastas, eu mesmo não sabia. Uhum. Então, aperta no Ctrl, mais o Shift, mais a letra N. Então, você vai criar uma nova pasta para fazer aí a organização das demais pastas.
Ok, pessoal? Então, criamos essa pasta nova. Opa, nós temos aí um administrador bem organizado, com tela limpa do computador, com arquivos bem nomeados, e o chefe do setor vai perceber a tua organização, a tua forma de deixar as coisas bem visíveis e fáceis de encontrar. Terceiro jeito para criar a sua própria pasta. Olhe lá. Você vai clicar com o botão direito do mouse num espaço livre, que não seja sobre o ícone, tá? Na área de trabalho do Windows, ou dentro de uma pasta. E daí surgirá um nome, um menu, né? Um menu de opções, como na figura ali do lado. E você vai clicar em Novo. E é um menu dentro do menu, então é um submenu. Você vai clicar em Pasta. Olhe lá o que você vai fazer como atalho. É o Ctrl, mais o Shift e mais o N. Só que esse Shift aí com uma setinha para cima, tá? Uma setinha para cima. No ladinho, você tem a palavra Novo e tem uma pasta, ó. Olha as setas amarelas lá no canto. Então, você tem a palavra Novo e tem a pasta. Então, é uma dentro da outra. Então, é uma outra forma de criar novos arquivos ali dentro, né? E organizar melhor ainda vai ficar. Ok, pessoal? Terceiro jeito para criar sua própria pasta. Depois que a pasta aparecer, você dá um nome a ela. Olha só, você consegue selecionar com o mouse ali, deixar um nome onde está escrito nova pasta, você vai apagar e escrever o nome que você quer. Isso pode atrapalhar na hora ali, no encontrar depois, se você tiver só nova pasta, não vai ter como, né? Você tem que nomear. Coloque lá o nome correto, até para saber o que tem dentro desse arquivo. Então, nunca deixe como nova pasta. Nunca deixe nesse formato com esse nome. Pode ser algo bem importante que está ali armazenado, arquivado. Para renomear a pasta ou arquivo, olha lá o F2. O jeito mais rápido é usar o atalho F2 do Windows. Clicar uma vez sobre a pasta ou arquivo, pressionar o F2, o nome ele vai ficar em destaque, pronto para digitar o novo. Escrever algo como contrato, cliente, Ana, por exemplo, o nome, né? O nome de um cliente, ou relatório, fevereiro 2025, de 2026, ou se é algo para o futuro, 27, 28, 29, então vai depender ali do que está querendo organizar o arquivo. Depois, aperte Enter para confirmar. Então, ele vai salvar. Então, é uma nova forma de você criar uma própria pasta, renomeando a pasta ou arquivo. Também é um outro jeito. E é um jeito mais rápido também. É um atalho, praticamente, né? Um atalho. Certo? Terceiro jeito aí para criar também as próprias pastas. Com o mouse no menu direito, tá? No direito, você vai clicar com o botão direito sobre o arquivo ou pasta, vai escolher a opção renomear e vai digitar um nome novo, vai confirmar como Enter, vai dar um Enter ali. Estão vendo no cantinho uma seta vermelha, bem no renomear? Então, você vai selecionar com o direito e vai chegar até essa palavra, renomear. E daí você pode trocar o nome do arquivo, escolher outro nome e vai salvar. Daí, aquele documento que você está renomeando, ele vai salvar de acordo com o nome que você vai dar. Um exemplo aí de organização, então. Pense lá, um contrato para documentos de clientes, você pode escrever contrato ou dar o nome, o número do contrato. Relatórios, então, para os resultados de cada mês, você pode nomear até por mês
né? Ou, de repente, por períodos, quinzenas. Fotos, também fotos produto, ou, de repente, essa imagem é uma imagem de mercadoria, um catálogo. Se quiser ficar mais ainda detalhado, pode criar pastas com ano e mês, que eu tinha falado, usando janeiro, fevereiro, março, abril, maio, e, junto a isso, colocar o ano daquele arquivo, né, que foi criado, no período que ele foi criado. Os benefícios dessa organização inicial, e aí eu vou pedir a participação de vocês. Eu vi que ali que tem muita gente na sala que conhece o que eu estou falando, eu vi ali a participação e ouvi, né, alguns alunos comentando de como faz essa organização dos arquivos no seu computador, ou até mesmo no celular. Além desses itens, desses benefícios que eu vou falar, eu gostaria que você já vai pensando aí quais são outros benefícios que eles podem ajudar, tá? Que você utiliza. Então, economia de tempo para encontrar documentos, que foi o que eu usei bastante ali, até o teclado de atalho. Redução de erros, então, mandar o arquivo certo para o cliente, se está bem nomeado, se está datado, se está também com informações relevantes no próprio nome, né, do arquivo, isso vai facilitar. Mais segurança no trabalho em equipe, então outra pessoa, outro funcionário do teu setor, ele vai poder acessar ali o arquivo e localizar a informação com mais rapidez. Profissionalismo mostra também a organização e o cuidado que você tem com os detalhes daquele cliente ou daquela mercadoria ou até mesmo daquela propaganda do produto, aqui falando de imagens. Então, pode ser que seja um folder, pode ser que seja um arquivo de imagens do produto em si, detalhes do produto. É importante saber ter essa organização, mostrar essa organização. Alguém mais sabe algum benefício de uma organização assim na tela do computador? Não. Quando você abre o computador, ele aparece um monte de arquivinhos, né, na tela. Você sabe o porquê de tantos arquivos na tua tela? Você teria como organizar esses arquivos de uma forma diferente? Você sabe por que aparece vários arquivos na tela? Você sabe como organizar eles? Montando uma pasta, né? Mas preste atenção agora que ela vai falar. Então, é uma outra forma de você mostrar ali uma organização. Quando você estiver na empresa, também vai ter que ter essa organização, pessoal. Ok? Antes desse resumo aqui, tá? Que tem o resumo da nossa aula, eu vou falar da atividade, ok? Eu vou pedir para vocês sentarem em duplas e escreverem o que vocês aprenderam hoje. Eu vi vários anotando aí. Eu vou pedir ali para uns 3 ou 4 da sala fazer a leitura do que anotou. Certo? Vamos ver quais foram as informações ou o que vocês aprenderam e que realmente teve significado na aula de hoje. Vou dar uns minutinhos, pode ser, Simone? Pode sim. Tá. Então, até ali, são 14h25 aqui. Então, até 14h32, por aí? Tá bom.
Pessoal, conseguiram fazer atividade? Acho que sim. Tá. Então, eu vou fazer aqui o fechamento dessa atividade, e daí eu vou ouvir aí uns três alunos, pode ser, Simone? Pode. Tá. Então, a gente viu o que nessa aula de hoje? Saber salvar, renomear, organizar arquivos, pensando que não é apenas uma questão de praticidade, também é uma competência profissional, pessoal. Quem aprende esses cuidados, desde o início, ele vai trabalhar com mais segurança, vai ficar mais tranquilo também. Com rapidez, vai mostrar organização, qualidade essencial para qualquer administrador. Então, organizar arquivos no computador, ter essa segurança no que você está nomeando, o que você está inserindo ali na informações, e se são informações relevantes para a empresa, importantes para a empresa. Quem que começa apresentando, então, para nós, Simone? Quem terminou? Se puder vir aqui na frente, ó, numa das cadeiras ali, seria... Ah, você pode empurrar, de repente, a TV para o lado? Para eu poder ver quem está falando? Aprendemos a saber como salvar, organizar os arquivos. Isso ajudou na organização do trabalho e mais praticidade. Ok. Tem alguma das teclas do teclado do computador que te chamou a atenção? Que eu vi que você estava anotando bastante coisa. Acho que foi mais do contra o X, não fala? Daquele que abre uma nova passagem. Contra o shift? Mas é Mais é. Ah, e para que ele serve mesmo? para Abrir a pasta, né? fazer uma nova pasta. Uhum, legal, legal. Obrigada. Quem mais pode participar? Eles têm vergonha de falar. Então, de repente, há alguma informação... Aham, dá uma olhadinha ali que tem escrito. Aprendemos a salvar e renomear também um pouco sobre como funciona cada tecla. Exemplo, Ctrl+V salva, como nós devemos usá-las, mas também tem que tomar cuidado, nem tudo pode ser atalho, senão pode acabar alterando. Isso mesmo. Muito bom. Quem que escreveu esse? Tá. Esse que você leu por último ali, Simone, de quem que era? Da Thaís. Da Thaís. Parabéns, Thaís. Muito bom. Pessoal, assim, quando vocês fazem o registro no caderno, tá? Falando agora do registro do caderno, nós vamos ter atividades avaliativas que vocês vão ter que buscar no Google Classroom as informações. Às vezes é uma apresentação que eu estou fazendo aqui, olha, tem uma aula aqui do ladinho que você está me vendo e está vendo a aula ao lado. Outras você vai ter que pesquisar, tá? Fazer uma pesquisa sobre um determinado assunto. Essa dos teclados e até mesmo outras relacionadas ao computador e até pensando na disciplina que é informática na empresa, você precisa ficar bem atento e fazer as suas anotações. Nós temos aqui, daqui a alguns dias, digo ainda nesse mês, talvez no mês que vem, ali, no início e finalzinho,
nós teremos as avaliações das disciplinas. Então, você precisa estar com as anotações em dia, certo? Com essas informações no caderno. Em todas as nossas aulas, você está vendo que tem um pouco de conteúdo, tem um pouquinho aqui de informação contextualizada, tem alguns exemplos que eu estou dando que você pode aproveitar as situações do teu dia a dia ou até mesmo do colégio, e outras informações que você está vendo que são informações novas, que você nunca tinha visto. Por exemplo, essa do teclado. Alguns já sabiam, outros não. Então, sempre tem que ajudar esse colega aí, que nunca ouviu falar no teclado, lá no teclado S, por exemplo, que ela tem uma função que não é somente para você digitar o S. Né? Se você selecionar o Ctrl, o Shift e mais a letra S, o que acontece? Então, são atalhos que nós estamos vendo que vão facilitar depois a tua vida profissional. Tá? Não digo somente depois na vida profissional. Vocês estão vendo que muita informação aí dá para ser utilizada agora no colégio. Vocês estão na primeira série. Na segunda série, vocês vão poder usar isso. Na terceira também, na terceira série do ensino médio. Então, você vai poder utilizar todas as informações. São úteis as informações que estão sendo aí repassadas para vocês. Certo? Então, nos vemos depois. Então, tá bom. Então, tá. Um abraço, até depois.